gente! Então, esse deve ser o primeiro vídeo de 3 sobre transportes e matriz de transportes e tal. Eu resolvi dividir essa matéria em 3 partes para fazer um pouco mais de sentido. A primeira eu vou falar sobre transporte em geral, que no caso é essa, falar sobre uma comparação entre os meios de transporte, as matrizes e mais ou menos qual é a logística de transporte. Depois eu passo para como que é o transporte atual e no meio internacional e por último o transporte no Brasil. Então eu vou primeiro fazer essa introdução, que é esse vídeo explicando cada coisa, para nos outros vídeos eu não ter que ficar repetindo, porque é rodoviária, isso, sendo que eu já falo tudo aqui. Enfim, vou começar explicando um pouco sobre o transporte e depois eu passo para os tipos de modais, ok? Então, para você escolher qual tipo de transporte você vai usar, a gente pensa às vezes, a gente tem que usar o mais barato, né? O mundo capitalista, etc. Inclusive, o capitalismo ele é muito importante para quando a gente fala de transporte, porque os transportes, os meios de transporte só conseguiram ser desenvolvidos devido ao capitalismo comercial, lá na Revolução Industrial e etc. E aí a gente pode primeiramente relacionar o transporte à globalização. É extremamente importante isso, porque o transporte, a globalização é a interligação entre territórios. Então, é como se a gente estivesse banindo ou relativizando o espaço e o tempo. O que a gente conseguia fazer, uma distância, né, que a gente conseguia percorrer em 10 meses, agora a gente percorre em 8 horas. E é assim, então a gente está relativizando isso. Uma coisa tá mudando nessa situação inteira. Isso que é globalização. Não só em questão de transporte, mas de informação e etc. Mas quando a gente fala de transporte, a gente está pensando na globalização e também, obviamente, no capitalismo, que possibilitou isso tudo e que faz com que isso tudo tenha sentido. Porque não tem porque a gente comercializando para fora do país, etc., se a gente não se importa com o capital. Então, o capitalismo é muito importante nessa questão. Enfim, muita gente, né, quando a gente fala em transporte, pensa que, por causa do capitalismo, etc., o melhor transporte é o mais barato. Mas isso não é verdade, porque a gente tem que considerar vários fatores para pensar qual tipo de transporte eu vou usar. Por exemplo, o transporte mais barato de todos, no caso, é a hidrovia. Só que, por exemplo, eu não vou usar um rio para transportar uma coisa de BH para São Paulo, porque é uma distância pequena. Então a gente tem que pensar em vários fatores. Ou então, por exemplo, eu quero transportar flor. E flor é uma coisa que, assim, em pouquíssimo tempo já estragou. Eu tenho que usar um transporte muito rápido e a hidrovia não é rápida. Então eu vou ter alguns fatores que são muito importantes para determinar qual modal de transporte usar. E eles são custo, tempo e segurança. Então, se obviamente aquilo é mais barato ou não, qual o tempo que eu vou gastar e se eu vou ter perdas e roubos, essa é a questão de segurança. Mas e o dinheiro? Então, o dinheiro está implícito nisso tudo. Porque se eu perder muita mercadoria no processo, não vai adiantar, vamos supor. Porque se eu vou transportar flores e elas forem se vender no meio do caminho, não adianta o dinheiro que eu economizei. Que eu transportei de navio foi mais barato que de avião. Não adianta, eu não vou ganhar o dinheiro no final. Então, essa é a questão. Então, a gente tem algumas frasezinhas assim de impacto. Tem que ser o material certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, nas condições adequadas e tudo isso para impactar num custo mínimo. Essa é a logística de transporte. Então, tem perguntas sobre isso e tal. Logística de transporte é o quê? É basicamente você saber determinar qual modal de transporte você vai usar para cada material, baseado em custo, tempo e segurança. Então, agora falar um pouco sobre a importância do transporte. A gente fala de transporte, mas para que serve isso tudo? Então, a gente tem a produção, então a gente faz o material, etc. E eu quero que ele chegue até o meu consumidor. Então, não adianta nada, sem transporte, quase nenhuma indústria, quase nenhuma área da economia ia ser quase nada, porque muitas delas dependem do transporte. Então, assim, isso impacta na infraestrutura de um país e dá suporte para as outras áreas da economia. Infraestrutura é aquilo que dá suporte para as outras áreas da economia. E aí, quais são as partes mais importantes da infraestrutura, tanto de um país quanto, quando a gente fala, inclusive, da globalização? É o transporte e a informação, que a gente consegue controlar as coisas de uma área remota, não precisa estar lá olhando, isso é a informação. Então,
a comunicação, eu consigo ver se um caminhão já chegou onde está e ligar e fazer ligações, controlar tudo de um lugar só. E o transporte, que ele vai conectar na forma mais física mesmo, um lugar ao outro, levar as coisas de um lugar ao outro, tanto pessoas quanto mercadoria. Então o transporte é extremamente importante para a economia de uma nação, porque ela vai dar infraestrutura para as outras áreas da economia, um suporte mesmo. Além disso, vai gerar empregos, então tem gente trabalhando nessas áreas, vai impactar na qualidade de vida e no desenvolvimento, porque maior infraestrutura, maior facilidade uma pessoa tem de chegar, de receber um produto, etc. Então, assim, vamos supor, uma pessoa que mora no meio da floresta e ela não tem uma matriz de transporte tão adequada na área dela, ela não consegue chegar a postos de saúde, a escolas, etc. Então, o transporte é muito importante para determinar a qualidade de vida. E por último, e muito importante no cenário capitalista que a gente vive, é a competitividade no mercado internacional. Porque o transporte é um dos maiores custos na produção. Então eu produzo uma coisa, eu tenho que embalar, eu tenho que gerir, tenho que levar até o meu consumidor, mas a parte que é muito importante, assim, que sem ela nenhuma outra funciona, é realmente o transporte. Então eu consigo economizar dinheiro nisso, o meu produto vai ficar mais barato e aí eu vou ter mais clientes, porque no mercado internacional tá todo mundo tentando fazer o produto ficar um pouco mais barato. Então, eu já falei um pouco sobre a relação da globalização com o transporte, e aí a gente consegue perceber isso atualmente no nosso mundo, e a gente faz isso em territórios rede, né, que é como se fosse uma teia de aranha mesmo, é uma rede cheia de pontos. Mas isso eu vou explicar melhor quando eu falar sobre transporte no mundial, que eu vou explicar, mostrar a rede, mostrar quais são os pontos, mas é basicamente isso. Ligar um lugar ao outro, e aí vão ter pontos que vão ser importantes. Por exemplo, o Canal do Panamá. Quase todos os lugares de transporte, quase todos os caminhos assim no mundo vão passar por lá, porque tem uma infraestrutura legal e etc. Mas agora eu também quero comparar outros fatores. Como que a gente consegue colocar eficiência e integração dentro de um transporte? Então, quando a gente vai pensar em uma eficiência, num modal de transporte, numa matriz de transporte mesmo de um país, a gente pensa em integração, na intermodalidade, que são vários modais conectados. Então, por exemplo, a gente tem ferrovia no país inteiro, ok, mas a ferrovia ela não tem o sistema porta a porta, por exemplo, para levar, tipo assim, pegar aqui na fábrica o transporte e levar até a casa do consumidor. Então, tem que ter, saindo direto do ponto da ferrovia, da estação ferroviária, uma rodovia para levar as coisas. E aí, vamos supor, eu coloco uma estação ferroviária perto de uma hidroviária para chegar transporte pela água e já vir direto para os trilhos do trem e depois para as rodovias. Então, isso que é intermodalidade no transporte. Agora, que eu já falei um pouco sobre a logística de transporte e etc., como que funciona, eu vou comparar quais são os meios de transportes modais. E aí eu vou fazer assim, eu primeiro vou falar várias características deles, e depois eu vou fazer um resumão de como que é comparando custo, segurança, tempo, que são as coisas que a gente percebeu que são muito importantes na logística, ok? Primeiro, a gente tem o transporte rodoviário, que ele é ideal a distâncias mais ou menos até 300 quilômetros. Até aí, o custo-benefício dele é ok. Depois disso, já fica muito caro, porque a instalação e a manutenção é bastante cara. Uma vantagem deles é as pequenas distâncias mesmo, por causa do sistema porta a porta, que é exatamente você poder pegar numa porta e levar até a outra porta. Além do maior custo, a gente também tem que a capacidade de cargas é muito menor do rodoviário, e isso é uma desvantagem. Então as vantagens são o sistema porta a porta e as vantagens e as desvantagens são o maior custo e a menor capacidade de carga. As ferrovias, por sua vez, a gente vai ter uma comparação assim. Porque uma vantagem, por exemplo, é o melhor custo-benefício. Porque a partir de 300 quilômetros já fica melhor de transportar por ferrovia do que por rodovia, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, o custo de implantação é maior. Então, isso é uma desvantagem. A gente tem, por exemplo, que outra desvantagem é a pequena a pequena frequência de saída. Então, não pode sair um trem toda hora igual um caminhão, por exemplo. Tem que ter horários, etc e tal.
Só que, por outro lado, a gente tem uma grande capacidade de carga, que mesmo que saia com menor frequência, quando sai, sai muita carga. As vantagens, além dessa que eu falei, é que gasta menos energia e que pode ser eletrificada. Então, não usa só petróleo, então pode ter uma maior diversificação de matriz energética, que a gente já estudou, que é muito importante. As desvantagens, além das que eu falei também, é que requer intermodalidade, porque não tem sistema porta a porta. Na verdade, o que eu vou falar até agora, só rodovia vai ter sistema porta a porta, ok? Agora, marítimo e hidroviário. As vantagens são que ela transporta por longíssimas distâncias, né? Tipo, intercontinental. Flexibilidade de mercadorias é muito grande, então eu posso levar desde produtos perigosos, líquidos, a granel, até veículos, carros, por exemplo. É um custo operacional bem pequeno, na verdade é a mais barata de todas elas. Então, por que sendo ela mais barata, ela é ideal para produtos manufaturados, de menor valor agregado. Porque, vamos supor, eu produzo soja, que é barata no mercado internacional, e gasto muito dinheiro para levar ela num caminhão, não faz sentido. É melhor eu usar ela para levar na hidrovia, por exemplo, que é mais barato. A gente tem também que descongestiona rodovias, né? Porque em vez de ficar usando carro e tal, emitindo gás carbônico, a gente vai usar os mares e os rios. E por último, a gente também tem que o que menos polui de todos eles, porque não emite CO2, né? Então é muito importante. As desvantagens, por sua vez, é a dependência meteorológica. Então, assim, se tiver tempestade e tal, fica mais difícil. E geográfica, porque no Rio, se tiver muita diferença de nível, cachoeiras e tal, não pode. Se for um rio muito estreito, não pode. Então, isso é uma coisa importante. Também é mais lento que o resto e necessita de intermodalidade. Todos necessitam, no caso. Rodoviários, que são, eu acho muito engraçado. Dutos são tipo canos, tubos, sabe? E a gente chama levando a mercadoria por tubos. A gente usa mais ou menos para levar petróleo, gás natural, gás e etc. E aí, uma das vantagens deles é que é 24/7. Então é sempre, sempre, sempre. Por outro lado, demora muito pra levar. Tipo, a velocidade de transportar petróleo, por exemplo, pelo cano, ela é menor. Só que é toda hora, não é tipo, vamos igual a frequência de saída dos trens, tem horário certinho e tal. Nos dutos é 24/7, né? Que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, assim, dietaço. Então, a frequência de saída é maior, então isso ajuda. Mesmo que a velocidade seja menor, compensa nisso com a frequência de saída, né? Que é o tempo inteiro. Os custos são baixos e as perdas e danos também são baixos, porque não tem tanto roubo e, enfim, é só num duto, assim, não tem esse trem de trânsito, de etc. As vantagens, além da lenta movimentação, é a pouca variedade de produtos. Eu não posso levar um carro num duto, né? Eu tenho que levar petróleo, gás, etc. Não é tudo que eu posso levar. Por último, eu tenho o aeroviário. Qual que é o objetivo, né, do aeroviário? É levar pouco volume e alto valor agregado. Porque ele é muito caro. Então eu não vou levar coisas baratas, tipo soja, num avião. Só que flor, por exemplo, eu vou levar, porque não é tão caro assim, mas ela perde muito rápido. E o aeroviário, uma vantagem dela é que é muito rápido. Então, assim, a gente sabe que a gente chega no Japão em 20 horas. Sendo que de barco deve levar uns 3 meses. Então, assim, é bem rápido mesmo. As vantagens é a rapidez, o alcance. Então, assim, eu consigo ir em vários lugares do mundo. A confiabilidade, a disponibilidade e a pequena perda, danos e roubos. Só que desvantagens é que o custo é muito alto, é muito, muito poluente. Eu não coloquei isso aqui no meu resumo, mas é muito poluente, é o mais poluente de todos. Necessita intermodalidade, mas menos que os outros. E dependência meteorológica também, se estiver chovendo e tal, mas não tanta. Agora eu vou fazer um resumão. Então, de custo e de rapidez, a gente consegue ver que o mais caro também é o mais rápido e o mais barato é também o mais lento. Então, o aeroviário é o mais caro, depois rodoviário, ferroviário, dutoviário e hidroviário. E ao mesmo tempo, o aeroviário, que é o mais caro, é o mais rápido. E o hidroviário, que é o mais barato, é o mais lento. Perdas e danos.
O menor é o ferroviário, depois rodoviário, aeroviário, hidroviário, dutoviário. Poluição, o maior é aeroviário e o menor é hidroviário. E capacidade de carga, o maior é o marítimo, o menor é o rodoviário. Eu falando assim fica um pouco difícil de visualizar. Então eu vou colocar a foto e também tem no Drive. Então agora, quando que eu vou usar cada um? Lembra que eu falei daquelas logísticas de transporte, que a gente tem que considerar tempo, segurança, preço e etc. Então, agora que eu já sei as características de cada um, eu posso pensar. Quando que eu vou usar o rodoviário? Eu vou usar ele para pequenas distâncias e para coisas que perdem mais fácil. Então, por exemplo, frutas, etc. Porque ele é mais rápido do que a ferrovia, por exemplo. A gente tem a ferrovia, né, os ferroviários. Quando que eu vou usar? Para grandes distâncias, tanto que países grandes têm um terminal ferroviário muito desenvolvido, só o Brasil que não, depois a gente vai entender por quê. Menor valor agregado e grandes quantidades. E menor valor agregado eu falo de manufaturado, soja, etc. Então, por exemplo, a gente exporta muita soja, aí tem uma soja no meio do país, a gente quer transportar para a Europa. E aí a gente tem que levar até o porto. Como a gente leva? A gente leva de caminhão, que não faz o menor sentido, porque é mais caro. Então a gente teria que levar de ferroviário, por exemplo. Marítimo e hidroviário. A gente vai usar quando as distâncias forem muito longas, porque não faz sentido levar para São Paulo, por exemplo, mas faz total sentido levar para a China. Menor valor agregado, porque é mais barato, só que ao mesmo tempo, como a capacidade de carga é muito grande, por mais que eu leve, às vezes, por exemplo, uma soja, porque é mais barato e é um meio de transporte mais barato, eu tenho produtos com maior valor agregado, tipo um carro, que eu não consigo levar num avião. Então, seria nesse caso também. Na verdade, diversidade de cargas é muito grande no hidroviário e marítimo. E grandes quantidades também, né? Porque a gente sabe que é muito capaz. Dutoviário, a gente tem para levar petróleo, gás mineral e derivados, assim, só isso. E aeroviário, quando tem pouco volume, quando é um alto valor agregado e são longas distâncias e urgência. Urgência quer dizer que pede fácil, então flores, frutas, etc. É isso, espero que tenha dado pra entender. Depois eu faço os outros 2 vídeos. Desculpa pela minha voz, eu estou, sei lá, fanha. E qualquer coisa me perguntem.